Olá pessoal, vamos então dar início à nossa videoaula 4 da disciplina de transformadores elétricos da UFSJ, aonde nós vamos introduzir o conceito de transformadores ideais. Então, recordando na aula passada, onde a gente estudou os princípios físicos de um transformador elétrico, a gente tem aqui a figura representativa de um núcleo magnético sobre o qual estão inseridas, enroladas, duas bobinas com N espiras. Do lado 1, que a gente chama de primário, está a fonte que alimenta o circuito do transformador. Então a gente alimenta com uma fonte senoidal, de a tensão V1, e a bobina N1, com N1 espiras, ao alimentar essa bobina com uma tensão, vai circular uma corrente em I1, também senoidal, que vai dar origem a um fluxo mútuo, que vai percorrer o núcleo e vai concatenar lá a segunda bobina, que a gente chama a bobina do secundário do transformador. Nesse lado aqui do secundário está a carga, no caso aqui uma carga representada aí por uma resistência R2. Sobre essa carga vai percorrer uma corrente I2, lembrando aí que essa bobina é N2. Então a gente tem, na verdade, um acoplamento magnético entre as bobinas, onde V1 e V2 representam as tensões terminais, o E1 representa a força contra-eletromotriz do lado primário, e E2 representa a força contra-eletromotriz no secundário. Se a gente for construir o circuito magnético representativo do modelo anterior, a gente tem duas forças magnetomotrizes. A força magnetomotriz do primário, dada por N1 e 1, e a força magnetomotriz do secundário, dada por N2 e 2. Além da força magnetomotriz, a gente tem a relutância do núcleo. E aí temos o circuito magnético, a gente pode fazer uma analogia, então, aonde aqui vai percorrer o fluxo magnético. Fazendo aqui o balanço, resolvendo esse circuito magnético, a gente tem que a força magnetomotriz N1 e 1 do primário menos N2 e 2, que é a força magnetomotriz do secundário, ela vai ser igual a quem? A relutância vezes o fluxo. A gente consegue isso através aí da solução do circuito magnético. E a gente viu, que justamente a diferença entre as duas forças magnetomotrizes é N1 vezes uma corrente que a gente chama de excitação. O que essa corrente faz? Ela é responsável por criar o fluxo magnético no núcleo. Então, a gente tem aí que a diferença entre as duas forças magnetomotrizes no primário e no secundário é justamente a parcela necessária para a magnetização do núcleo. Bom, uma vez recordada essa parte, vamos introduzir o conceito de transformador ideal. O transformador ideal é aquele que não possui perdas, ou seja, ele tem um rendimento de 100%. Toda a potência que chega no primário, ela é transferida ao secundário, sem nenhuma perda. Então, olhando aqui para esse modelo, a gente tem o seguinte, esse modelo aqui do circuito do transformador. O transformador ideal ele não tem perdas por dispersão de fluxo. O que seriam essas perdas por dispersão? Seria justamente a parcela de fluxo que não percorreria o núcleo, que ela sairia aí, seria dispersa
pelo ar. Seria mais ou menos, né, a gente pudesse representar da seguinte forma. Então, parte do fluxo aqui, se a gente tivesse esse tipo de perda por dispersão de fluxo, ela seria descontada aqui e uma parcela, né, menor percorreria o núcleo. Então, a gente não tem essas perdas por dispersão, nem no primário, nem no secundário. Outro tipo de perdas são as perdas por efeito Joule, devido às correntes parasitas e histerese magnética no núcleo. Né? A gente vai discutir isso melhor aí lá nas próximas aulas. Outras perdas que também são desprezadas são as perdas nos condutores do transformador. Né? A gente tem aqui as bobinas N1 e N1 e N2, né? N1 e N2 espiras, no primário e no secundário, e a gente está supondo aqui que são condutores ideais que estão enrolados aí sobre os transformadores, ou seja, estamos desprezando as suas perdas. Tá? Então, essas são as premissas do transformador ideal. Sem perdas por dispersão de fluxo, sem perdas por histerese magnética e corrente parasita, e sem perdas no cobre. Tá? Bem, além dessas suposições, né, dessas perdas que não existem, a gente também supõe que a permeabilidade do núcleo, ela tende a infinita. Isso quer dizer que a relutância do transformador, a relutância do núcleo, ela tende a zero. Bom, então vamos fazer uma seguinte análise, né? Antes disso, né, o que significa a relutância tender a zero, né? Ser zero. Ela quer dizer para nós que o transformador não precisa, tá? Não precisa de corrente da excitação para criar o fluxo magnético. Isso aqui é melhor explicado nesse slide, onde a gente recorda o balanço de forças magnetomotrizes lá no circuito magnético do transformador. A gente tem que a força magnetomotriz do primário menos a do secundário, ela é igual a relutância vezes o fluxo, que é também igual a N1 vezes a corrente de excitação. Bem, se a gente já sabe que a relutância do transformador é nula, então essa parcela aqui tende a zero. Ela é zero. E a do lado direito aqui também deve ser zero. Mas se a gente sabe que N1 é diferente de zero, para que ambas as parcelas sejam nulas, a corrente de excitação ela deve ser zero. E daí que a gente tira a conclusão que um transformador ideal, tendo permeabilidade infinita, que equivale, né, a uma relutância nula, ela não requer corrente de excitação para magnetizar o núcleo do transformador. E isso aqui, né, é resumido aqui. Tá? Essas são as colocações de um transformador ideal. Sem perdas por dispersão de fluxo, sem perdas por efeito Joule, aí seja nos enrolamentos ou no núcleo, devido às correntes parasitas e histerese magnética, e também não existe a necessidade, né, da corrente de excitação. Uma vez ligado o transformador, o fluxo é estabelecido no núcleo. Tá? Bom, então, posto essas premissas, vamos agora começar a entender como que nós podemos modelar o transformador matematicamente. Como a gente pode resolver um circuito com transformador. A primeira coisa é a gente definir a relação entre as tensões no primário e as tensões no secundário, né, do transformador. A gente viu que
Vamos só desenhar aqui, né, para a gente recordar rapidamente, que dada aqui a bobina do primário, dada a bobina do secundário, a gente tinha aqui uma tensão E1 e uma tensão E2, que eram lá as forças contra-eletromotrizes. E qual é a relação entre essas tensões? Olha, a gente sabe que a tensão E1, ela é N1, onde N1 é o número de espiras no primário, tá? Vezes a derivada do fluxo em relação ao tempo. Isso aqui é lei de Lenz, né? N dφ dt. Aonde o fluxo ele é mútuo. O mesmo fluxo que percorre a bobina 1 percorre a bobina 2, porque a gente desprezou as perdas, né? Por dispersão de fluxo. Então, é N dφ dt, N1 dφ dt, e E2, N2 dφ dt. Se a gente tira, então, a relação aqui, né, a gente tem que E1 de t está para E2 de t, né, porque a gente tem tensões senoidais variantes no tempo, é igual a N1 sobre N2. Essa é a primeira relação do transformador. Mas a gente também pode trabalhar no domínio aí da frequência, onde a gente vai utilizar fasores. O fasor da tensão E1 sobre o fasor lá da tensão E2 é igual a N1 sobre N2. Então, a gente tem duas expressões, tá? Aqui, melhor postas, tá? A relação. E o interessante aqui a ser observado é que as tensões se relacionam de forma direta. E1 está para E2, como N1 está para N2. Então, E1 está para E2, como N1 está para N2. Isso quer dizer que a maior tensão estará sobre o lado com o maior número de espiras. Tá? Então, a gente observa que as tensões do primário e secundário se relacionam de forma direta e a maior tensão vai estar sobre aquele enrolamento com o maior número de espiras. Essa é a relação de transformação do transformador, relação de tensão ou relação de transformação. Tá? Uma vez que a gente já sabe que a relação entre as tensões, qual seria, então, a relação entre as correntes do primário e a corrente do secundário no transformador? Olha, vamos então recordar aquilo que a gente viu minutos atrás, né? Aqui está representado o balanço de forças magnetomotrizes no transformador, do circuito magnético do transformador. N1, a força do primário, menos N2, a força do secundário, é igual, né, a gente viu, a relutância vezes o fluxo magnético, e que também é igual a N1 vezes a corrente de excitação. Mas a gente já viu que tanto a relutância quanto a corrente de excitação no transformador ideal, ela vale zero. Bom, se ela vale zero, a gente chega nessa expressão aqui de baixo, que nos dá N1 vezes I1 menos N2 vezes I2 é igual a zero, né? E daqui a gente pode tirar a relação de corrente do transformador ideal. Fica, né? Se a gente passar para o lado de lá, né? Fica algo, né, da seguinte forma: N1 e 1, N1 e 1 é igual a N2 e 2. Né? A gente está aqui analisando qual é a relação entre a corrente no primário e a no secundário do transformador. Então, se a gente fizer aqui uma manipulação matemática, fica I1 está para I2, assim como N2
tá para N1. Então a gente chegou na expressão da relação de corrente do transformador, que é melhor posta nesse slide. Então agora a gente tem uma coisa interessante. A corrente I1 está para a corrente I2, assim como N2 está para N1. Aqui a gente tem, né, no domínio do tempo I1 de t e I2 de t, e aqui no domínio da frequência I1, os fasores, né, I1 e I2. Bem, então a gente observa nessa expressão que, enquanto a relação de tensão ela é diretamente proporcional, a relação de corrente, né, no primário e no secundário, elas se relacionam de forma inversa. A maior corrente estará sobre o enrolamento com o menor número de espiras. Então, quanto menor o número de espiras, maior a corrente circulante no transformador. Então, a gente aí deduziu a relação de tensão, E1 está para E2, como N1 está para N2, e aqui a relação de corrente, I1 está para I2, como N2 está para N1. Tá? Então, para a gente agora começar a construir o nosso circuito com um transformador, a gente precisa entender como que a gente pode representar um transformador no circuito elétrico. Tá? A primeira representação é a que a gente chama de representação no circuito unifilar, que é assim representada. A gente tem uma linha, né, representando aí um condutor, e aqui os dois enrolamentos do transformador, primária e secundária, e aqui a gente representa, né, a espira N1 no primário está para N2 no secundário, assim como E1 está para E2, aonde a gente tem a corrente do primário e tem a corrente do secundário. A gente tem aqui, então, a representação unifilar. Tá? Deu errado aqui. Unifilar. Tá bom? Bem, e qual é, então, a próxima representação que a gente tem? É uma representação que a gente chama de representação bifilar, onde a gente tem dois condutores, né? Da seguinte forma. Então, vamos lá, ó. Bifilar. A gente tem assim, ó, o enrolamento no primário, enrolamento no secundário. A gente tem aqui a tensão é 1, a tensão é 2, tá? A corrente I1, corrente I2, tá? E a gente tem aqui uma representação do que a gente depois vai estudar, que são os pontos. São as para onde que aponta a tensão é 1 e é 2, e aonde que entra I1 e onde sai I2. Essa é a representação bifilar, tá? E aí aqui a gente tem de uma forma mais, né, desenhado melhor essas representações. Unifilar, bifilar. Tá bom? Essa é a representação de um transformador num circuito elétrico, tá? Sendo esta a sua esquerda, mais utilizada em diagramas aí para análise de sistemas elétricos de potência, que vocês terão a oportunidade de estudar mais à frente. Essa daqui é uma representação mais detalhada, que vai aí ajudar a gente nos estudos iniciais. Tudo bem? Então, para concluir a videoaula de hoje, eu trago aqui um exemplo, é o nosso exemplo 1.3.1, primeiro exemplo numérico que a gente vai fazer, que ele é bem intuitivo para a gente começar a entender as questões, as relações de tensão e de corrente, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, né, antes da gente ler o exemplo, é fazer o desenho do transformador na sua representação bifilar. Tá? De um transformador.
Bem, então olha lá, o lado de alta de um transformador possui 500 espiras, enquanto o lado de baixa tensão tem 100 espiras. Então, o lado de alta tensão tem 500 espiras e o lado de baixa tensão tem 100 espiras. Olha, então a gente já sabe ali, né, que isso aí já era esperado, que o maior número de espiras está associado ao maior nível de tensão. Quando conectado como abaixador, a corrente de carga é 12 amperes. Olha, então eu tenho aqui o primário do transformador, eu tenho aqui o secundário. E ele dá uma, o enunciado dá uma informação importante. Ele opera como abaixador. Olha, se ele opera como abaixador, o primário, aonde a gente vai conectar a fonte, ele tem o maior número de espiras, porque ele vai abaixar a tensão. Ou seja, ele vai abaixar numa relação 500 para 100 ou 5 para 1. Né? E ele fala aqui, né, que no secundário, aonde a gente conecta a nossa carga, tem 12 amperes. Né? E aí ele pede a corrente que circula no primário. Então, posto isso, a gente conseguiu formular o nosso circuitinho do transformador, que a gente vai resolver da seguinte forma, né, através da relação de tensão e corrente. A gente sabe que a corrente na carga ela vale 12 amperes, né? E eu não sei quanto que vale a minha corrente no primário. Mas eu sei que I1 está para I2 da forma que N2 está para N1, de uma forma inversa. Né? E a gente pode calcular a corrente I1 como N2 sobre N1, que multiplica I2. Se a gente, então, substituir os valores, a gente chega no seguinte. N2 vale quanto? Vale 100. E N1, 500. E a corrente I2 vale 12. Então, a corrente 1, ela vai valer 12 quintos, ou, fazendo as contas, 2,4 amperes. Tá? Então, a gente aprendeu aí na aula de hoje, basicamente, né, a relação de tensão, E1 está para E2, como N1 está para N2, e a relação de corrente. I1 está para I2, assim como N2 está para N1. Então, aí são essas relações que a gente tem para a aula de hoje. Tudo bem? Bom, então, para a próxima aula, a gente continua o nosso estudo sobre transformadores ideais, tá? E fica aí o direito de voz e imagem resguardado pela resolução do CONEP UFSJ para o ensino remoto. Um abraço e até mais.